A culpa que deve estar sentindo essa mulher que perdeu os 2 filhos na mão do marido, por ter traído esse marido. Você acredita que eu ouvi essa frase ontem e ouvi de uma mulher, e de uma mulher que eu gosto muito, com quem eu convivo há muito tempo, eu até falei alguma coisa ali, mas é interessante, aquilo ficou dentro de mim, aquilo foi crescendo dentro de mim, porque da mesma forma que tem essa pessoa pensando isso, mas tem muita gente que está com a cabeça dirigida para esse lado, para o lado da culpa da mulher. Ela traiu o marido, e aí ela pagou perdendo os 2 filhos na mão desse marido, e também o próprio marido, então não tem a quem culpar, porque ele mesmo também já foi, então a culpa é dela. Não, a culpa não é dela, a gente precisa deixar isso muito claro. Ela fez o que todo homem faz. Hã, eu acho que se a gente sair avaliando, investigando, eu não diria nem perguntando, perguntando a gente já vai ter um bom índice, mas quantas mulheres já foram traídas? Sei lá, eu acho que está muito perto de todas. E quantas mulheres fazem um tipo de coisa nesse nível para se vingar, para demonstrar a sua, insatisfação, para não tem, né, não tem. Agora, homens fazendo esse tipo de coisa, tirando a vida, a maioria das vezes da própria mulher, ou fazendo outra coisa para que a vida dela seja atrapalhada dali para frente, é muito comum. E aí a gente não pode passar pano, falar que a culpa é dela, que culpa que ela deve estar assim, ela não tem que sentir culpa nenhuma. Se ela estiver sentindo alguma culpa, ela precisa ser muito amparada, precisa ter uma rede de apoio, tanto de pessoas dali do convívio, como profissional, para ela entender que isso não aconteceu por culpa dela. Isso aconteceu porque o outro que é um descompensado, o outro que está dentro de uma cultura também, a gente não pode negar todo o contexto onde tudo isso aconteceu, numa cultura que continua acreditando e propagando de que a mulher, os filhos são propriedades do homem. E como propriedade, como ele, na cabeça dele talvez deve ter passado que, então minha família acabou, então eu vou acabar com a família, porque a família é minha propriedade, eu fiz essa família, eu elimino essa família. Que cabeça é essa? Que essa sociedade faz com as pessoas, colocando esse tipo por um lado de direito, que na hora que você fala: "Nossa, que culpa que essa mulher deve estar sentindo", ou seja, você está considerando que ela deve sentir culpa, você está considerando que a culpa não é de quem realmente cometeu o crime, o que ela fez não é um crime. E também nem sei direito, viu, porque já ouvi até algumas conversas por aí que talvez eles já tivessem separado, alguma coisa, não sei, não vou a fundo também. Agora, o mais importante é a gente perceber como se coloca a culpa na vítima de uma série de coisas que acontece por aí, e principalmente quando a vítima é mulher. E e até uma situação que meio que inusitada, um outro caso aqui, vou fazer um paralelo. Inusitada, que não acontece sempre, mas que eu vi que todo mundo aplaudiu e até a juíza absolveu aquele senhor, aquele pai que foi lá e bateu e espancou o genro, porque descobriu que ele estava batendo na filha. E aí, com o relato dele, com até o testemunho do próprio genro, parece que ele foi absolvido. Sei lá se eu concordo com isso, porque você não pode, resolver um crime com outro crime, né, senão Elise Matsunaga seria absolvida também. "Ah, mas o que ela fez foi bem pior", o que fizeram com ela talvez tenha sido bem pior também, então não dá para a gente colocar, nesse parâmetro. Mas enfim, aconteceu, tá aí, não vou contestar. Mas o interessante também é que teve uma passagem, que eu assisti o depoimento dele, que ele estava relatando que ele perguntou para a filha o que ela queria que ele fizesse. "Minha filha, isso é um absurdo que ele está fazendo com você, ele não pode te bater, não pode encostar a mão em você. O que você quer que eu faça? Quer que eu vá lá, né, e dê um jeito?" Aí já estava ali subentendido. Ela falou que sim, vai e faz. "E depois eu vou lá para ver como é que ele está, como é que ficou."
Me chamou a atenção também essa frase, porque na eh, na minha cabeça do ideal seria: "Vai lá, faz o que você acha que tem que fazer, e eu tô aqui, já fico por aqui, já traz minhas coisas". Vamos romper esse ciclo mesmo, fisicamente, não vamos dar mais chance para acontecer, porque senão vira uma bola de neve. Eu também outra novela que eu não quero continuar acompanhando para saber o que mais está acontecendo. Mas isso é da cultura também, do mesmo jeito que essa menina também está numa cultura, mesmo ela estando numa família onde está muito forte ali, onde o pai deixou muito claro de que não, eu sempre te tratei muito bem, não vou te permitir que outra pessoa te maltrate, te bata, que desrespeite a você, o seu corpo, o seu físico, que faça esse tipo de coisa. Mesmo ela tendo isso muito forte dentro de casa, ela está num contexto que parece que tem um certo perdão. Né? Se a pessoa fez uma coisa errada, se ele me bateu, então se ele apanhar, tá elas por elas, eu posso voltar lá e continuar. Por quê? Por quê? Por que que a gente está numa cultura que parece que essas coisas são perdoáveis, esse tipo de coisa, pode continuar, que, né, então, enfim, vamos pensar nisso, vamos pensar no quanto que a gente está colocando culpa em vítima e quanto não está tão mergulhada dentro dessa sociedade que pensa de uma certa forma que a gente não está, né, se dando chance de pensar se isso está certo, de que as coisas têm que ser assim mesmo. Se a gente não pode mudar e falar assim: Não, essa mulher não tem culpa de nada, o que ela fez não é crime, o que ele fez é crime". E se ele não gostou do que aconteceu, da mulher ter escolhido outra pessoa, ter saído com outra pessoa, sentasse, conversasse, negociasse: "Olha, não vamos mais continuar esse casamento, não quero mais ficar aqui, não quero mais conviver com você". E aí é engraçado, né, que parece que já está bem claro, que se ele chegasse a esse ponto de não quero mais falar com você, pela coragem que ele teve de fazer o que fez com os filhos, talvez fosse mais um que ia também deixar de conviver com os filhos, que considera que não, estou fora, não quero mais estar nem aí, nem filho mais tem. E aí ele realmente resolveu. Enfim, é muito triste, tudo isso é muito triste. O que vocês acham disso? Coloca aqui nos comentários, vamos trocar figurinha. Obrigada por me assistir.